Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de embalagem, material de embalagem e acondicionamento. É bastante importante, muitas vezes a gente não dá muita atenção assim à questão da embalagem, né? Pensar, é vidro, é um frasco de vidro, é um frasco de plástico, é tudo igual, mas na verdade não é bem assim. A gente vai ver três tipos de material: vidro, plástico e metal, e vocês vão ver que, dependendo das características de cada um deles, alguns produtos a gente pode utilizar ali para acondicionar, para embalar, e algumas coisas a gente não pode. Então, a gente precisa também, quando a gente está pensando em trabalhar com cosméticos, pensar na embalagem não só como um recipiente, mas como um componente que está ali, que se a gente não escolher de forma correta, ele pode reagir com o nosso produto que a gente produziu ali com tanto carinho, né? Desenvolveu ali com tanto carinho, e a própria embalagem pode reagir e pode, então, de repente, estragar o nosso produto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, acondicionamento, o que que é? É o ato de dar condição ou qualidade a algo, acomodar, preservar da deterioração. Então, a função inicial desse material de acondicionamento não é nada mais, nada menos do que proteger o produto do meio externo. Imagine um creme que vocês fizeram. Quando você coloca ele dentro de uma embalagem e você fecha esse creme, você está protegendo esse creme da poeira do ambiente, né? Você está protegendo dos micro-organismos que estão ali no ar, ali fora no ambiente. Você está protegendo da luminosidade, né? Que pode estragar o produto. Você está protegendo de um monte de diferentes produtos e materiais e agentes que podem estragar o seu produto. Então, o acondicionamento não é simplesmente a embalagem bonitinha para ficar bonito o produto. É isso também, mas ela tem que ser um material protetor para aquilo que você produziu e que você quer que a pessoa receba e utilize lá na casa dela com a mesma qualidade. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando a gente fala de embalagem, a gente pode falar de diferentes tipos de embalagem, na verdade. A gente tem uma embalagem que a gente chama de embalagem primária, que é aquela embalagem, então, que é, ela faz o acondicionamento do produto. Então, ela recebe o produto dentro dela e ela fica em contato direto com esse produto, certo? Então, é o frasco de vidro, é o frasco de plástico, é o metal, e as mais diversas embalagens que a gente tem. Então, todas essas que ficam em contato com o produto, né, elas ficam ali dependendo das características dela, né, preservando o produto, ou se a gente escolher errado, elas acabam por ficar ali em contato com o produto, estragando o produto. E a gente chama ela de embalagem primária. Por quê? Porque ela está em contato direto com o produto. E essa embalagem, então, ela é extremamente importante, ela é fundamental, né? E fundamental a escolha dela também, para que a gente consiga conservar o produto que está ali dentro, ok? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, é de plástico, né? Então, se eu coloquei alguma coisa dentro do plástico, está protegido. Nem sempre. A gente tem plástico que tem uma certa permeabilidade, deixa passar alguns gases, deixa passar umidade, deixa passar produto. Então, não é bem assim. Então, a embalagem que está em contato direto com o produto, ela tem essa função principal de proteção, né? Então, proteger o produto para que ele se mantenha com as suas características ideais, certo? Então, esse é o mais importante. Essa é a embalagem mais importante que a gente tem que prestar bastante atenção nela quando a gente for escolher
para embalar aquele produto que a gente desenvolveu. Quais são as características dela? Ela tem contato direto, então ela deve ser inerte, inócua e estável. Então ela não pode atrapalhar, ou, digamos assim, reagir com o produto, né? Ela não pode ter nenhum tipo de transmissão das suas características para o produto, e ela tem que ser estável, ela não pode perder a sua estabilidade. Tem alguns plásticos, por exemplo, que se você adicionar, alguns tipos de plástico, que se você adicionar um solvente dentro desse plástico, ele simplesmente derrete, porque as características dele não são ideais para condicionar esse tipo de produto. Então, precisamos conhecer o produto, as características do produto que a gente quer embalar e precisamos conhecer a embalagem também, as características da embalagem e como que ela se comporta. Que mais? Outra característica é que ela tem função técnica, né, de proteção em invase. Esse é o mais óbvio. Receber o produto, envasar o produto e proteger o produto do ambiente externo. Proteção primária contra a luz, umidade, o gás carbônico, oxigênio. Ah, contra o oxigênio também? Sim. Oxigênio pode oxidar produto. Maria não está ouvindo. Mais alguém não está ouvindo? Ou todo mundo está ouvindo? Ou ninguém está ouvindo? O O Wellington meu falou que tá tudo sim. certo. O meu também, tá certo. Maria, Eu também tá deixa... certo. Tá certo? Deixa eu ver aqui se ela não está com... Estranho, não fala nada que está com problema. Inclusive, ele está... Até o próprio microfone está ligando. Vou pedir para ela sair e entrar de novo. Vamos ver. Ok. Continuando, enquanto a Maria sai e volta. Que mais? Então, até o oxigênio, né? Que a gente pensa, nosso oxigênio é, é a nossa salvação para a gente poder respirar e sobreviver. Porém, o oxigênio ele pode, então, atuar, né? Fazendo as suas reações de oxidação, é, acelerando a degradação dos produtos. Então, a embalagem tem que proteger também do oxigênio. Não é só do gás carbônico e dos outros micro-organismos e tudo mais que estão ali no ar, inclusive o próprio oxigênio. Poeira, insetos, etc., né? E os materiais usuais que a gente utiliza como embalagem são vidro, plástico e metal, borracha, né? E também, para outros tipos de embalagem, a gente utiliza bastante o, o papel, né? Não no caso de embalagem primária, tem alguns produtos, como, por exemplo, aqueles papéis específicos para acondicionamento de leite, outros líquidos e tudo mais, mas geralmente não se utiliza dentro da área cosmética, né? A embalagem secundária, o que que é? É aquela embalagem, então, que protege a embalagem primária para o transporte, armazenamento, distribuição e dispensação. Isso é como está escrito na RDC 67 de 2007, que é a legislação que fala das boas práticas em manipulação. Desculpa, boas práticas em farmácia, desculpa.
Então, a embalagem secundária seria aquela embalagem que vem para ajudar a proteger mais a embalagem primária. Então, pensem um perfume, por exemplo. Perfume, geralmente, vidro, né? É difícil a gente encontrar um perfume que não seja embalado numa embalagem de vidro. Para transporte, para manuseio dele, o vidro é muito frágil e, de repente, pode ser que uma batida, alguma coisa. Tá, vamos ver se a Maria consegue. Pode ser que alguma batida, alguma coisa quebre facilmente aquele vidro, né? Então, geralmente, os perfumes vêm com uma embalagem que a gente chama de embalagem secundária. Uma embalagem que envolve a embalagem primária. Então, eu vou encontrar, geralmente, uma caixa de papel, né? Uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão, muitas vezes, na parte de dentro, ela pode ter um papelão ondulado, tudo mais, para proteger mais ainda essa embalagem primária, o vidro, né? Não é obrigatório, porém, é muito utilizado para essa função. Proteger a embalagem primária de uma forma, né, que facilite o transporte, facilite o manuseio, e proteja realmente aquele produto que está ali de um eventual acidente. E a gente tem até um terceiro tipo de embalagem que eu nem coloquei aqui, mas é a embalagem que a gente chama de terciária, que seria aquela embalagem geralmente utilizada para transporte de grandes quantidades. Então, aquela caixa de papelão que vem lá com, sei lá, 25, 50 caixas de perfume dentro, né? Então, aquela caixa de papelão mais rústica mesmo, mas que a gente utiliza, então, mais para o transporte e para proteger mais ainda essas embalagens primárias e secundárias. Ficou claro isso, gente? Esses diferentes tipos de embalagem, primária, secundária e terciária? Vamos acreditar que sim. Então, tá bom. Só a primária que eu perdi ali. Tá. A primária, então, é aquela que fica em contato com o produto. É o frasco de vidro, é a embalagem de plástico, é o material de metal que contém o produto ali dentro, tá? Então, essa é a mais importante porque ela fica em contato direto com o produto, né? Então, digamos que a gente faça um creme e eu coloque dentro de um pote. O pote é a embalagem primária, né? Então, ele fica em contato direto com o produto. E ela é mais importante por quê? Porque se ela não for bem escolhida, ela pode reagir com o produto, ela pode fazer com que o produto perca sua estabilidade, tá? Secundária, então, seria uma caixa que envolve esse pote, e a terciária seria uma caixa grande, onde eu colocaria lá 10, 20, 50 caixinhas desse creme para poder despachar para algum lugar, para poder transportar. Ficou claro agora? Sim. Esse sim não foi muito... Eu entendi. Eu estou notando. Então tá bom. Muito bem. Então, como eu falei, os materiais mais utilizados, né, para acondicionamento são mesmo o plástico, o metal e o vidro. Metal a gente utiliza menos, mas isso não quer dizer que ele seja menos importante. Hoje a gente utiliza muito plástico, porque a gente tem uma gama grande de plásticos diferentes e são produtos mais baratos, né? E às vezes, quando eu quero um produto, né, ou que eu não consigo acondicionar num plástico, ou que eu quero um pouquinho mais de sofisticação, eu dou preferência para o vidro. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, vidro de perfume, de vidro mesmo, e frasco de perfume de plástico. Por mais que o frasco de perfume de plástico seja bonito e tudo mais, ele perde um pouquinho daquela característica mais glamurosa que teria no vidro. Então,
isso também pode influenciar em algum determinado momento. Mas a gente precisa ficar mais ligado, principalmente na questão das características do meu produto e as características da embalagem, né, do material da embalagem, para que eu tenha segurança de ter, então, um produto bem embalado que não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Vamos falar um pouquinho dos vidros, então. Os vidros, a base dos vidros, né, é o silício, que está contido na areia. Geralmente, o início do vidro é areia, né? Então ele passa por vários processos que transformam aquelas características de areia no vidro que a gente conhece. E tem uma característica interessante. Fisicamente falando, o vidro é um líquido. A gente, né, pega o frasco de vidro, tudo mais, e a gente diz, isso aqui é um sólido. Mas, fisicamente falando, né, o vidro é um líquido de alta viscosidade, que tem aspecto de sólido, porém, ele continua sendo um líquido de alta viscosidade, certo? Então, se alguém um dia falar para vocês que o vidro é líquido, vocês concordam e falam, sim, com certeza é. Ele é muito viscoso, mas é líquido. É estranho, né? Mas é assim que ele é denominado. E a gente tem aí, então, o vidro como base do silício, né? Porém, com adição de outras substâncias na hora do preparo desse vidro, então, colocando outras substâncias nesse silício, a gente vai ter um produto final com características diferentes. Então, são várias as possibilidades que a gente tem de adição de substâncias e adição de diferentes concentrações de substâncias que vão dar diferentes características para esses vidros. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que a gente tem adição de óxido de cálcio e magnésio no preparo desses vidros, e quando a gente faz essa adição de óxido de cálcio e magnésio, a gente deixa esses vidros com uma resistência hidrolítica maior. Por quê? Porque a gente já vai ver mais à frente que tem alguns vidros, que são os mais comuns, porque eles são os mais baratos, que eles podem transferir um pouco de alcalinidade do vidro para a substância que eles estão contendo no seu interior. Então, pode acontecer aquele tipo de vidro específico de passar um pouco da alcalinidade do vidro para a substância que está ali dentro. Quando a gente adiciona óxido de cálcio e magnésio no preparo desses vidros, então, ocorre uma resistência maior. Então, esses vidros não têm a facilidade de transferir alcalinidade para o produto que ele está contendo no seu interior. Se eu adicionar óxido de bário, vai acontecer a redução do ponto de fusão de vidros de sílica ou borosílico, que é outro exemplo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ou seja, vocês sabem que para fazer vidro, né, a gente tem que pegar, então, a matéria-prima, a sílica, e colocar em fornos com uma temperatura muito alta, que pode ultrapassar 1000 graus Celsius, né? Por quê? Porque aquela sílica, ela precisa de uma temperatura muito alta para derreter, e daí ela derretendo, quem trabalha com o vidro começa a fazer o formato do vidro que se quer, né? Então, é muito alta a temperatura que precisa para se conseguir derreter aquela sílica. Isso, obviamente, demanda, né, muita alta temperatura, demanda muita energia, seja do fogo, seja energia elétrica, para
para aquecer as caldeiras que vão transformar esse sólido num líquido, né? Então, precisa de muita energia, e isso é custo. Então, quando se adiciona o óxido de bário, o que acontece? Essa sílica, ela derrete numa temperatura mais baixa. E dessa forma, dá para fazer o processo de moldagem do vidro mais rapidamente, mais facilmente, com uma temperatura mais baixa. Ou seja, não vai se precisar gastar tanta energia para produzir o vidro, porque a temperatura baixa bastante. Então, baixou a temperatura, baixa a quantidade de energia que é preciso para isso. E dessa forma, o produto fica mais barato. Então, adicionar o óxido de bário muitas vezes pode ajudar a baratear o preço final do vidro. Que mais? Óxido de alumínio é utilizado para produzir vidro refratário. Então, aqueles pirex que a gente tem em casa, né, que a gente coloca no forno e que não quebram, não tem problema de ficar numa temperatura muito alta, eles são refratários daquele jeito porque foi adicionado óxido de alumínio no preparo, né? Então, misturaram lá com a sílica o óxido de alumínio e ele, como produto final, se transformou num refratário. Óxido de ferro confere ao vidro cor ligeiramente amarelo esverdeado. Não sei se vocês já pararam para pensar como que se faz diferentes cores de vidro. Então, muitas vezes é adição. Hoje a gente vê alguns processos que fazem um jateamento de tinta no vidro pronto, mas quando você quer um vidro colorido mesmo, né, você pode adicionar alguns aditivos que vão dar uma cor característica. Então, óxido de ferro vai dar uma cor amarela esverdeada. Óxido ferroso, uma coloração azul esverdeada. Cor âmbar é uma mistura de óxido de ferro 3 e enxofre, junto com o íon sódio. Então, aquele vidro âmbar, né, aquele vidro de cor castanha, é feito com a combinação de várias substâncias diferentes. Óxido crômico, ele dá uma coloração, aquela coloração verde característica daqueles vidros, daquelas garrafas, tipo garrafa da Heineken, por exemplo, que é verde. É aquele tom, mais ou menos. Então, é com adição de aditivos que vão dar essas características. Como todo produto, né, o vidro também vai ter vantagens e desvantagens. A gente tem mais vantagens do que desvantagens. E quais são as vantagens, então? Podem ser moldados em uma grande variedade de formas e tamanhos, né? Então, vocês já devem ter visto recipientes de vidro dos mais diversos, as mais diversos tamanhos e as mais diversas formas também, porque enquanto esse produto está quente, ele pode ser moldado com facilidade, né? Então, enquanto ele está fundindo, ele está mole o suficiente para que se possa moldar da forma que a empresa quiser e necessitar. Que mais? Eles podem ser transparentes ou âmbar, então eles podem ter toda essa transparência, como a gente está vendo nesse recipiente aí, ou eles podem ter uma menor característica de transparência, né? Geralmente ligado a uma coloração mais escura. Podem ser selados hermeticamente ou sem o uso de tampas. Como assim? Selado hermeticamente ou fazer um frasco sem uso de tampa. Se vocês forem pensar nas ampolas de injetáveis, elas são um vidro só, né? É um vidro só que é feito, não tem tampa, não tem nada. Então, é um vidro contínuo e totalmente fechado. Meu Deus, está dizendo que vai acabar em 10 minutos a aula. Se acabar, a gente volta para terminar, tá? No mesmo link.
Que mais? Podem ser selados hermeticamente, são impermeáveis à umidade e gases atmosféricos, então, de uma forma geral, os vidros são impermeáveis, não deixam passar nada para fora, né, do produto para fora e nada de fora para dentro do produto. E são baratos e fácil rotulagem. Como desvantagem, né, qualquer batidinha pode simplesmente quebrar o vidro e você perder aquele material. Tipos de vidro. Então, a gente tem o vidro de sílica, que é só sílica, que é o chamado quartzo. Ele tem uma boa transparência, ponto de fusão alto, então ele é mais caro. Tem uma boa resistência hidrolítica e tem uma pequena resistência mecânica, ou seja, ele é bem resistente às substâncias alcalinas, como eu comentei, mas ele é muito fácil de quebrar. Então, eles são utilizados em tem pouca utilidade. Eles são muito utilizados para aquelas cubetinhas dos equipamentos de espectrofotômetro, não sei se vocês vão lembrar, cubetinha igual a essa que está colocada aqui no slide. Por quê? Porque eles não absorvem radiação, deixam passar a luminosidade total, então eles são perfeitos para isso. Mas para a área industrial cosmética, eles já não são muito adequados, exatamente porque eles são pouco resistentes, quebram com facilidade. O sódico cálcico, então, é uma mistura de sódio e cálcio junto com a sílica. Então, eles abaixam o ponto de fusão, então eles fundem mais numa temperatura mais baixa, eles são mais baratos e transferem um pouco dessa basicidade, alcalinidade para as substâncias que estão contidas nele. Então, dependendo do que você quer conter ali dentro, talvez esse frasco não seja muito adequado. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de vidro. E é o vidro mais comum que a gente tem pelo fato de ele ser mais barato. O sódico cálcico tratado, então, é igual ao anterior, só que ele tem um outro tipo de tratamento, então ele acaba sendo mais resistente, porém, ele ainda continua sendo caro, mais ou menos como aquele primeiro que a gente viu, de quartzo, eles são mais caros. Então, eles são utilizados em poucas coisas, como frascos que você vai armazenar a substância liofilizada, então aqueles pozinhos liofilizados, como, por exemplo, o frasco de penicilina, extratos hepáticos, soluções de antibióticos, injetáveis de grande volume, então aqueles frascos grandes de injetáveis, geralmente são utilizados esse tipo de frasco. Borosílico. Possui maior resistência térmica, do tipo Pirex, um pouquinho diferente daquele anterior que a gente viu, que com sal de alumínio, óxido de alumínio, que é o refratário, tá? Aquele refratário tem resistência térmica, mas é utilizado em casa, né? E aqui a gente tem esse com resistência térmica maior ainda, mas utilizado dentro da área industrial. Então, ele tem uma capacidade boa de dilatação, então, quando a gente aquece ele, ele dilata, então ele acaba não quebrando por isso. Tem boa resistência hidrolítica, e o preparo dele é com um ponto de fusão mais baixo. Esse aqui, o Pirex, que é o nome comercial, né, é o mais comum que a gente tem nos laboratórios. A gente tem que tomar só cuidado com poliálcoois. Por exemplo, polietileno glicol. Se a gente usar esse produto para armazenar o polietileno glicol, por exemplo, vou deixar de um dia para o outro. No dia seguinte, esse vidro está todo rajado, ele está todo com aspecto de jateado. Por quê? Porque ele reagiu
com o polietilenglicol. Então, a gente deve evitar armazenamento de poliálcoois nesse tipo de vidro, porque eles reagem com facilidade. Na indústria, eles são utilizados muitas vezes para conter pós, né, injetáveis, soluções aquosas, soluções alcalinas, e como eu tinha comentado, não deve ser utilizado com os polióis, glicerina, propileno glicol e assim por diante. Os plásticos. Os plásticos, na verdade, quando a gente fala em plástico, a gente não está falando de um tipo de produto, a gente está falando de vários produtos diferentes, com características diferentes, né? Porque eles são polímeros com alto peso molecular e conforme o número de unidades, né, desses polímeros, os monômeros, né? Então, que são vários monômeros formam um polímero. Então, dependendo do número de monômeros que tem esse polímero, ele vai tomar características diferentes, ele vai se comportar de forma diferente. Então, quando a gente fala de plástico, a gente não está falando de uma coisa só, a gente está falando de uma gama gigantesca de produtos que tem, então, que são diferentes polímeros e pelo fato de eles serem diferentes, eles vão, então, ter funções diferentes. De uma forma geral, nesses polímeros, eles são sintéticos, né? Então, eles são feitos por processo de polimerização ou condensação. Se adiciona outras substâncias que não são esses polímeros para que eles tomem características diferentes também. Então, daí a gente pode colocar plastificante, por exemplo, para deixar com um aspecto de um plástico mais liso, mais homogêneo. A gente pode utilizar um fungicida para evitar que ele fungue com o passar do tempo. E hoje a gente tem até plástico, vocês já devem ter visto plástico de lixo perfumado. Então, se coloca o perfume no meio do processo de preparação desse plástico. Então, a gente pode colocar um monte de diferentes aditivos que vão dar características diferentes ainda para esses plásticos. Vantagens: apresentam boa inocuidade e estabilidade, geralmente eles não reagem e são estáveis, né? Eles têm várias características de transparência, permeabilidade também, e tem uma boa estabilidade térmica. Porém, né, isso pode variar de produto para produto. Então, alguns são mais impermeáveis, outros são menos... alguns são mais permeáveis, outros são menos permeáveis, alguns são mais estáveis em frente à temperatura, outros são menos. Então, depende do polímero que a gente está falando. Só para vocês terem uma ideia, existe uma tabela que a gente utiliza bastante, né, que tem alguns tipos de plástico aqui, e dependendo do plástico, né, da característica do polímero, ele vai ter características diferentes. Esse aqui, por exemplo, celulósico, ele é impermeável a vapores e gases, tem uma boa transparência, mas se decompõe em água quente, não suporta autoclave, ou seja, a gente não consegue esterilizar com calor e vapor. E ele é muito utilizado para comprimidos pós e cápsulas. Vamos pegar um outro aqui, polipropileno. Ele já é permeável a gases e vapores, é opaco, tem uma boa resistência térmica, pode ser autoclavado e pode ser utilizado para frascos de vidro. Tá falando aqui que tem menos de 1 minuto de vídeo, ele vai parar sozinho. Se ele parar, daí a gente volta para esse mesmo link que vocês têm,